Olá, amigos e amigas de Ideal Espírita. É com grande alegria que retorno a este espaço virtual conectado à Casa Espírita André Luiz para continuar com as considerações que tenho feito a respeito do livro Pensamento e Vida de Emmanuel e Chico. Hoje, no capítulo 8 da obra, intitulado Associação. Agradeço a Deus por este espaço, agradeço a Deus pela minha vida, por estar aqui conectados com todos vocês e que eles possam nos envolver, nos iluminar, para que saiamos cada dia mais fortes, mais determinados, mais pacienciosos, mais amorosos para agirmos no nosso cotidiano. Que Jesus nos ampare, nos proteja e nos guie. Quando li o título da obra, do capítulo, fiquei pensando que Emmanuel queria nos dizer com associação. Acredito que se ele tivesse escrito esse texto atualmente, ele poderia com certeza ter usado o termo conexão. Nós estamos associados, nós estamos próximos, nós estamos em comunhão sempre, com tudo e com todos. É um grande tema, como todos os outros, mas esse eu acho que ainda ele aprofunda por várias vertentes, né? Mas aqui o nosso objetivo é realmente despertar o interesse para a leitura e para o estudo, para que tudo isso venha ao encontro de nós mesmos, para que nós possamos nos ver, nos reconhecer, agir e mudar. Ele já inicia os 2 primeiros parágrafos, assim, de uma forma muito bela, muito intensa e muito direta. Então eu vou abrir aspas para ele, para Emmanuel, e vou ler os 2 primeiros parágrafos do texto. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Então, Emmanuel sempre traz em seus textos exemplos próximos de nós, para que a gente possa ir compreendendo o que ele quer nos esclarecer, o que ele quer nos ensinar. Dessa vez, portanto, ele veio trazendo Demócrito, né, o sábio grego, falando dos átomos invisíveis aos olhos humanos, trouxe também a essência do microcosmo e nos coloca numa situação que, como se nós fôssemos um sistema solar em miniatura, né? Então você vê que os exemplos de Emmanuel aqui já traduz uma complexidade para a gente compreender, né? Pelo menos para mim foi. Então ele diz que nós giramos, né, como se a gente tem uma força maior, que seria um sol, e os planetas girando, irradiando e captando, né? Já lá no primeiro capítulo, que o espelho da vida, ele já veio trazendo essa premissa aqui, de que nós espelhamos, de que nós somos o reflexo, de que nós irradiamos, de que nós captamos e nós vivemos então, pensamos e vivemos em sintonia com as nossas afinidades. Isso já foi dito lá no início da obra. Então, nós assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como nós, né? Então, por isso que ele coloca a associação. Nós estamos ali sempre em contato. E esse contato não é um contato próximo. A gente se associa a todos aqueles que pensam e vibram como nós, independente de onde estamos. A gente se associa aqui no planeta Terra, em toda a dimensão do planeta Terra, e nos associamos também à pátria espiritual, a todos aqueles que também pensam como nós, né? Ele vem dizendo que
todo espírito é um núcleo irradiante de forças independente de onde nós estamos. Ou seja, nós somos como uma lâmpada, né? Que ela se acende, ela ilumina aqui, mas ela vai se expandindo, então ela vai iluminando e nessa sintonia a gente vai captando tudo aquilo que é parecido conosco, que está em afinidade com os nossos pensamentos. O que me deixou assim muito pensativa nesse texto que Emmanuel traz é que ele nos faz um alerta muito interessante. Ele vem dizendo aqui que o desejo é a alavanca do nosso sentimento, né? Gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Lembrando que a vontade é o nosso leme norteador, que essa vontade ela tem que ser trabalhada para cada vez mais ela ser forte, firme e agir sempre no bem, né? E ele diz assim, olha, vou abrir aspas de novo para ele, porque ele é muito preciso. Prefiro que vocês ouçam o que Emmanuel fala com as suas palavras. Olha aqui. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimente de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Com o discurso do tempo, nossa alma não raro passa a exprimir pelo seu veículo de manifestação o que assimilara fazendo, seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. Toda a brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Então, o que ele está nos alertando aqui é que para a gente tomar muito cuidado quando a gente se detém muito ao defeito do outro. Que a gente vai convivendo com aquilo, a gente vai falando, a gente vai reclamando, mas que a gente vai internalizando também. E muitas vezes, sem perceber, nós agimos daquela mesma forma, preocupado com o outro, mas sem se ver que nós estamos fazendo muito igual ou parecido, né? Para a gente tomar muito cuidado com isso, aí eu fiquei pensando, quando você, um exemplo, convive com pessoas que falam muito palavrão, você chega numa família que as pessoas falam muito palavrão, você começa a conviver todos os dias, né, com aquilo, quando você vê, você se pega também falando palavrão. Então eu acho que é mais ou menos essa ideia. Por isso me lembrou muito aquela máxima de Jesus: vigiai e orai. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a gente mesmo, né? Quando a gente fala, reclama, observa muito o outro, às vezes a gente tem muito daquilo em nós. Então eu fiquei assim muito pensativo com esse texto do Emmanuel, com este alerta que Emmanuel faz, porque às vezes a gente não percebe. Lembra que nós já comentamos aqui que a gente vibra, que a gente pensa por um padrão básico que todos nós temos no inconsciente. Então isso a gente, às vezes no primeiro momento a gente não faz, mas esse pensamento, essa situação a gente manda para o inconsciente. E aí, sem perceber, a gente passa a agir no automático. Então é o cuidar, né? O cuidar com a gente, por isso que é aquele conhece-te a ti mesmo, né? Nós vamos mudar o mundo a partir de nós. Então esse autoconhecimento é muito, muito importante para a gente. Ele quer dizer também com tudo isso que toda alma ela é um imã, né? Como um imã de geladeira, a gente gruda, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado porque nós espelhamos e atraímos.
Se nós espelhamos e atraímos, a nossa pergunta qual é? O que nós estamos atraindo e o que nós estamos enviando com os nossos pensamentos? Se o pensamento é toda essa concretude que já vem sendo colocado na obra, que a gente cria através do pensamento, o que é que nós estamos criando para a nossa vida? O que é que nós estamos trazendo para nós com os nossos pensamentos? A gente envia, ele vai lá como se fosse num sol concentrado das afinidades, todo mundo está pensando, é como se formasse aquele sol de pensamento, e aquilo volta para mim numa energia ainda muito maior. Então, ela modifica as minhas emoções, ela me dá ideias criadoras, criativas, eu aciono o meu pensamento e eu ajo. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado com a nossa vida. Por isso que mudar, meus amigos, é lento, é difícil e precisa de muita mesmo disciplina. Que Jesus nos fortaleça para que a nossa vontade seja cada vez mais direcionada para o estudo. Eu acredito que é através desse estudo que são as lâmpadas que vão acendendo em nossa mente, nos trazendo conhecimento de como tudo isso funciona, né? Esse estudo é imprescindível se a gente quiser acelerar a nossa ascensão. Lembra que nós estamos entre o átomo e o arcanjo, né? É um processo de subida. Nós vamos subir, nós podemos atalhar, nós podemos apressar. E isso eu tenho certeza que a gente consegue pelo estudo. Então, muita paz, muita luz a todos vocês.